Sim, entregar ela. Eu acho que tá sim, professor. Tinha a informação completa, não, porque são apenas números. Mas eu tinha me perguntado na situação do instituto. Depois eu comento, na hora que não estiver gravando. Então vamos lá começar a falar sobre os benditos gráficos, né? Vocês ficaram com medo deles. Eu não lembro qual os gráficos que vocês fizeram. Quem lembra? Ah, eram tantos. Ah, não eram tantos assim. Ah, para mim eram muitos, professor. Vários nomes difíceis também. Nossa, nossa. Vários nomes difíceis. Vocês me deixaram mais encafifado. Os nomes são os de menos, né? O difícil é entender o conteúdo, para que serve, como que funciona, é mais aí, complicado. Né? Os nomes difíceis já, o resto é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo daí. Tá, peraí. Estou resgatando o material. Tá errado. Gente, esse nosso áudio é muito confuso. Entendi por que vocês falaram da dificuldade. Eu coloquei no resumo para vocês os sinais de tendência. Sinais de tendência ele é um pouquinho complicado mesmo. Mas vamos lá. Dos gráficos. Coloquei basicamente 3 gráficos para vocês analisarem, né? Para vocês indicarem. Primeiro, gráfico de linha. Vou marcar texto aqui. Então, gráfico de linha é o que os investidores iniciantes mais conhecem. Então, ele é realmente o gráfico que quem está iniciando vai acabar olhando, mas ele tem um probleminha, né? Não é o mais indicado. E, na verdade, grande parte das pessoas acaba só pensando que existe o gráfico de linha. E que não existe nenhum outro gráfico que possa ser analisado. Porém, ele tem uma vantagem. Visualmente, ele é o mais didático. Então, na medida em que o investidor se aprofunda nos estudos dos gráficos, a primeira coisa que ele acaba fazendo é abandonando esse gráfico. Por quê? Ele traz muito pouca informação. Então, o gráfico de linha marca um ponto em cada preço da ação e a gente faz, assim, essa linha através da movimentação desses pontos, fazendo basicamente um dos pontos, né? Então, é basicamente desse modo. O que a gente consegue extrair desse gráfico? O que vocês me dizem? Baixas, altas, valores. Não sei. Basicamente, a movimentação dos valores, identificando
movimentação de alta ou de baixa. Somente. Consigo falar valores de abertura, fechamento, se abriu positivo, negativo? Não, só se tiver aquele negócio de tendência, né? Se tiver linhas de tendência, né? Isso, linha de tendência. Mas somente ele ali, não consigo fazer muita coisa, né? E por que o pessoal que está iniciando acaba esbarrando nesse gráfico? Aqui eu estou abrindo um simulador, tá? Mas é o que acontece na maioria dos casos. A gente abre um determinado home broker, o primeiro gráfico que vai cair na mão desse investidor é justamente o gráfico de linha. E sem nenhuma informação. Se eu não conhecer, então, o próprio home broker, não conhecer a possibilidade de outros gráficos, eu fico perdido, né? Não sei que informação eu vou conseguir tirar. Então, não é o mais indicado. Segundo gráfico. Esse gráfico já é melhor. É o gráfico de barras. Então, o gráfico de barras é uma evolução considerável do gráfico de linhas e fornece muito mais informação ao investidor em relação ao gráfico de linha. Então, ele não mostra apenas o preço de fechamento, então ele não liga esses pontos de fechamento de uma ação, mas também informa como foi a movimentação em um determinado dia. Como assim, professor? Então ele possibilita tirar de um dia mais informações do que a gente tem no gráfico de linha. Então, o gráfico de barra fornece preço de abertura, de fechamento e máxima e mínima de cada dia de pregão. Então, ele deixa de ser só o preço médio da ação daquele dia ou daquele período que a gente está analisando e traz em um dia só já 4 informações possíveis de serem analisadas. Então, ele começa já a ser um gráfico que o pessoal mais experiente busca e acaba, muitas vezes, se tornando hábito a utilização desse gráfico de barra. E o novo investidor, se pegar ele e olhar sem buscar conhecimento nenhum, já vai sentir dificuldade na utilização. Então, vamos pegar ele na prática só para ver. Então, aqui tem o meu gráfico, eu posso vir aqui e mudar. Gráfico de barra. Está ajudando vocês? Vou olhar somente essas informações? Continua confuso, professor. Então, por mais que a gente comece, vou tentar buscar outras informações. Aí eu começo a mexer no home broker e mudo. Coloco lá no gráfico de barras. Puxa. Ficou confuso. Não consigo entender o que está acontecendo. Por que teve essa perninha aqui para baixo? O que é essas duas abinhas aqui, né?
Então, aqui a gente consegue identificar o quê? Movimento de máxima do período, movimento de mínima do período, a barrinha que está aqui para o lado esquerdo representa o valor no momento de abertura e a barrinha para o lado direito, o momento de fechamento. Bom, então pensando aqui na abertura e fechamento, essa ação em si teve valorização ou desvalorização na movimentação desse dia? Ela teve movimentação, porque ela subiu. Ela valorizou. Então, ela iniciou com valor mais baixo do que ela teve no fechamento. E daí a gente acaba tendo essas movimentações. Por exemplo, nesse dia 20 de outubro aqui, ela teve uma boa valorização em relação à abertura e fechamento. A abertura sempre vai ser do mesmo lado? Que no caso... Aqui no gráfico de barra, o que está para o lado esquerdo é a abertura, o que está para o lado direito é o fechamento. Então, nesse dia 20 aqui, ó, ela abriu com um determinado valor, está ali até... Quando a gente passa por cima, geralmente como o Brooker mostra, ela começou com 41,90 e fechou em 43,43. No próprio dia, ela teve uma valorização. Já aqui já foi o contrário, né? No dia 24. Abriu a 43,62, fechou em 40,37. Tá certo que a gente está pegando períodos, eu coloquei aqui período recentes, né? Que está tendo muita especulação no mercado financeiro, está deixando, às vezes, o gráfico meio maluco. Mas a gente consegue ir tirando essa informação, inclusive de oscilação de negociação. Um bom exemplo está nesse dia aqui, ó, 26. Ela fechou em R$ 38,30. Mas olha o quanto, durante o período, ela teve de mínima. Ela foi para 37,18 para depois se recuperar até o fechamento do dia. Então, essas informações aqui fazem algumas confusões em relação à negociação, né? Se a pessoa for acompanhar para compra e venda no mesmo dia, ele vai ter que ir para um gráfico intraday. Olha aqui. Olha quanto ela variou no dia 1º de novembro para praticamente abrir e fechar no mesmo valor. Revalorização de uma redução de 1 centavo. Ela foi de máxima de 38,80, com uma mínima de 36,90. E o candlestick, ou só candle, ou também alguns chamam de vela, é um também dos gráficos mais utilizados. E não é tão recente, né? Então, no século XVIII, olha há quanto tempo. O comerciante japonês Mune, não consigo falar japonês. Então, esse japonesinho aqui criou os famosos gráficos de vela. Então, a ideia dele era facilitar a negociação de contrato futuro de arroz. Olha como
Em outros países, essas figuras de negociação de mercado de capital já é antigo, hein? E isso deu tão certo que mais tarde os gráficos de vela foram trazidos para o Ocidente, onde acabaram ganhando popularidade. Então, quem foi responsável por trazer esse gráfico lá do lado oriental para o investidor americano, consequentemente para o Ocidente, foi o investidor Steven Nilsson. Então, a partir de então, o gráfico de vela recebeu o nome de candlestick, como ele é conhecido até hoje. E ele traz as mesmas informações que o gráfico de barras. Então, movimento de abertura, fechamento, máxima e mínima podem ser visualizados no candlestick também. Porém, a diferença dele é a visualização mais fácil do que o gráfico de barras. Então, ele registra as mínimas, máximas, abertura e fechamento de cada período, e ainda tem esse design favorável para a gente fazer a visualização. Então, normalmente, aí vai variar de cada home broker, mas no geral é candles que aparecem em dias de alta são vazados, enquanto candles em dia de baixa são preenchidos. Pintadinho. E geralmente em vermelho. Mas isso pode ser configurável pelo próprio investidor, dependendo do home broker, conforme a maneira que ele acha melhor. Então aqui também a gente pode verificar a mesma figura da movimentação, mas o paviozinho aqui da vela representa o quê? Movimentação de máxima durante o dia. O outro paviozinho para baixo representa movimentação de mínima, e dentro do corpo da vela, movimento de abertura e fechamento de acordo com o tipo. Como assim? Então não é vazado. Não é preenchido, desculpa, ele é vazado. Vazado é movimento de alta ou de baixa? De alta. De alta. Então, a base da vela vai ser movimento de abertura e o topo da vela, fechamento. Se for pintado, então se ele for preenchido, inverte. Como é um movimento de baixa, a base da vela vai ser o fechamento e o topo da vela ali vai ser o movimento de abertura. Fica mais fácil ou fica mais difícil do que o gráfico de barra? Eu achei mais difícil. Tem que decorar mais coisa, pintado, não pintado. Não, se inverte. Achei mais difícil, achei o outro mais fácil. Esse. Vamos comparar aqui a gente tá de barra, vamos transformar ele em vela. Será que ficou tão mais fácil? Mais difícil. Vai ser uma questão de treino. Se eu tiver sempre em mente que o branquinho aqui vai ser o de alta e o pretinho de baixa, eu consigo até fazer essa visualização. Só que eu vou ter que passar por um período de adaptação. Esse daqui ele já é até um pouco mais intuitivo de saber alta não, movimento de abertura e fechamento. Porém, aqui a gente não, no bater o olho, a gente não tem uma noção tão grande se está tendo uma movimentação maior de alta ou de baixa.
Eu, nesse ponto, eu gosto do Candle Stick, porque aqui, só pela cor que a gente tem, a gente consegue fazer essa visualização. Então, vai depender muito do usuário, qual que ele prefere para fazer essa análise. Tranquilo? Sim. Aí, falando... antes de falar da periodicidade, não, já vou falar. Então, o candle corresponde a algum período? Então, a escolha de periodicidade do gráfico é feita por cada investidor quando define a configuração desse gráfico. Então, vai depender da maneira que eu busco essa análise. E que vai encaixar de acordo com o perfil do analista e o que ele está acompanhando. Então, num gráfico diário, cada candle representa um dia de negociação. Então, cada candle num gráfico diário informará o preço de abertura e de fechamento, máxima e mínima, daquele dia em específico. Se eu pego num gráfico semanal, cada candle vai representar o movimento de uma semana de negociação. Então, um candle vai ser especificamente abertura e fechamento, máxima e mínima da semana, não somente aí do dia. Então, e os gráficos diários e semanal são utilizados, claro, uma disposição mais longa, e os gráficos mais curtos aí vão ser utilizados por investidores mais agressivos, os tal dos day trader, né? E normalmente esses utilizam periodicidade gráfica no intraday. Aí ele fica mais apertadinho para fazer a análise. Então a gente pode ter gráfico de 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos, e cada candle vai representar a fração aqui. Então eu peço no gráfico de 60 minutos, cada candle vai representar o período de 60 minutos de negociação. Cada gráfico de 30 minutos, cada candle, 30 minutos. Cada gráfico de 15 minutos, então no gráfico de 15 minutos, cada candle vai representar 15 minutos. E daí vai de acordo com a configuração de como a gente dispõe o gráfico. Então eu venho aqui. Como que eu quero o gráfico? Quero diário, semanal. Então aqui. Aqui ele ficou gordinho porque está em semanal para um mês. Basicamente 4 semanas e meia, né? Então aqui eu sei que vai ser da semana que iniciou no dia 24 de outubro. Não fica tão bom de olhar, né? Não, quero de um ano. Aqui eu já consigo um gráfico maior, porém, sabendo que cada candle é o quê? Semanal. Uma semana. Aqui ainda fica analisável, né? Mas e se eu já pegar o diário de um ano? É impossível, né? Já não dá muito certo fazer essa análise. Tem como aproximar? Tem. Mas vai perder o sentido da escolha que a gente faz para o gráfico, né? Então a gente tem que saber bem qual também é a periodicidade que a gente quer utilizar, qual a função que a gente quer utilizar para configurar o gráfico da maneira certa. E um gráfico como esse, eu quero ver o movimento diário de um ano, faz sentido até analisar de linha. Mas mesmo assim a informação não vai ser muito rica, né? Porque o gráfico, tanto de barra quanto o candle, ele fica uma coisa disforme. Não, eu sou trader, eu quero ver diário, mas eu quero ver em curto espaço de tempo. Você vem aqui e busca o intraday.
Aqui, claro, ele está com restrição, né? Porque é só um simulador. Aqui ele só busca de 60 minutos. Mas... Eita. Vontade de espirrar e não... Que horroroso. Então, aqui a gente consegue ter essa movimentação, mas vai depender muito do que eu quero buscar. Ah, não, aqui eu coloquei 1 minuto. 60 minutos a cada hora. O Banco do Brasil hoje não foi muito bem, né? Foi bem hoje o Banco do Brasil? Não, tá pretinho. Ó, viu como você está pegando o jeito de ver a cor do gráfico? Só de ver, bater o olho na coloração do candle, a gente vê, puxa, esse movimento foi de queda. Não precisa nem olhar muito a curvatura. E isso daqui já não fica tão aparente assim, né? Então é muito do que a gente quer utilizar. Aí entrando na figura de suportes e resistências. Então, suportes e resistências são regiões do gráfico onde há uma força incomum atuando sobre o movimento do preço. Então, é bom destacar que força incomum não é nada sobrenatural. É, na verdade, o quê? O que pode ser um movimento incomum nesse movimento de suporte e resistência? Que é um grande número de compras ou vendas. Isso. Então é nada mais, nada menos que um reflexo de movimentação grande de compra ou grande de venda. E geralmente é feito daí por grandes investidores. E tem grande investidor que mantém números grandes de ações? Ah, tem, né? Só vocês pensarem fundos, vocês já vão ter grandes players. Como assim fundo, professor? Por exemplo, fundo de aposentadoria da Petrobras. Eles precisam fazer a gestão do dinheiro dos pensionistas, dos contribuintes deles. Como que eles vão fazer aquele dinheiro que eles recebem se transformar em mais dinheiro? Viram grandes investidores. Tá certo que eles têm uma excelente equipe de análise. Mas a gente começa a encontrar grandes detentores de ações e que não têm a preocupação de participar da empresa, diferente de um investidor que quer controle do negócio. Eles são movimentações apenas de rendimento. Então, sempre quando tem uma grande movimentação que cria esses movimentos de suporte e resistência, a gente vai ver esses players atuando. Então, quando há uma força se movimentando várias vezes em uma mesma região, essa região acaba representando ou um suporte ou uma resistência. Então, começando pelo suporte. Suporte é uma região onde há força, uma maior força de compradores do que de vendedores, que faz isso, faz essas compras. Então, muita compra vai fazer o que com o preço? Subir. Subir. Então, como o próprio nome suporte diz, né, ele já indica região inferior do gráfico, que suporta o peso do preço e força ele a subir.
Então, por isso, todas as operações envolvendo são de compra. Então, se espera que se aproxime do preço suporte, que quando o preço chega perto desse suporte, a ação acabe se recuperando. Professor, mas qual a vantagem desse suporte? Tem vantagem? Eu, como dono de uma ação, posso pensar em algo? Em vender? Em vender? Se você tem uma ação que tá valendo alto, vende, não? Contrário? Oxe. Já vou explicar por quê no gráfico. Então, suportes mais fortes que outros, né? Suportes mais fortes que outros, isso é definido utilizando um tempo gráfico. Mas isso é conversa para depois. Vamos falar da resistência. Resistência é a região onde a força atuante é vendedora, então a venda é maior do que compra, e o que influencia, então, na queda do preço. Também a gente pode aproveitar a resistência, tanto resistência quanto suporte. E assim, como um suporte, a identificação de áreas de resistência é feita com o uso de linhas horizontais, marcadas na região onde o preço bateu e voltou algumas vezes. A gente usa o pico desses gráficos. Entretanto, as linhas horizontais não são as únicas características de resistência e suporte, mas é o mais indicado para quem está começando. Então, esse é o gráfico que vocês viram lá no material, né? Então, supondo, a gente tem movimentações desenhadas através do máximo aqui, dos topos gráficos, a gente denomina essa linha de resistência. Assim como no mesmo gráfico, a gente vai fazer uma linha indicando a base, que é o que? O suporte. Através dos picos extremos, que pico é no alto, né? Mas os pontos mais baixos daquele período que a gente está analisando. E assim a gente define padrões de máxima e de mínima. E com essa definição, a gente pode aproveitar para determinar momentos de negociação. Como assim, professor? Aqui na nossa movimentação, aqui eu não tenho negociação para fazer. Mas, em um home broker, eu posso definir momentos onde eu determine hora de compra e hora de venda. Só que não chama desse modo. Chama de start e stop. E eu posso definir, então, eu tenho a ação aqui, vamos supor que seja da Petrobras. E eu determino um movimento de suporte, um movimento de resistência. Posso determinar, então, um momento de start e stop para minha negociação. Como assim, professor? Então, pegando o suporte, valor mais baixo. Puxa, se eu estou falando em valor mais baixo, é um indicativo que, se tiver mais baixo do que esse suporte, está um excelente momento de compra. Eu determino o start dessa compra a partir do valor da minha linha de resistência. Vocês conseguiram compreender?
mais ou menos. Não entendi, professor. Vai. Então, aqui, vamos supor aqui que seja R$ 23 essa linha. Né? Se a gente continuar retinho aqui, vai cair mais ou menos em 23. Beleza? Tá, 23 para tudo, né? Isso, daquele período ali. Tá. Minhas ações estão lá. Eu vi que esse suporte está ali na linha de R$ 23. Eu vou no meu home broker e determino um start de compra. Então, falo, ó, home broker, se o preço ficar abaixo de R$ 23, compre com tantos reais. Porque eu pego esse momento onde eu vou ter a ação ultrapassando esse limite de resistência. Eu vou estar tendo um movimento efetivo de queda. Mas daí não compraria no suporte? Ah, compra no suporte. Suporte. Mas a resistência não vende, não faz nada na resistência, não compra. Vendo a resistência. Posso determinar. Aí eu faço um start de venda. Então, ali, se eu determino lá, tá aqui mais ou menos R$ 30, mais ou menos, né? Eu vou lá no meu home broker e determino. Olha, se a ação ultrapassar esse valor de R$ 30, você venda as minhas ações. Mas daí para resistência e suporte é mais para programação, assim, não tipo o dia a dia de um investidor que não seja trader. Pô, mas o trader pode utilizar. Se ele determinar resistência e suporte de períodos curtos. Não, mas que não seja. Que seja um mais iniciante, ele não vai usar isso, né? Porque a maioria não, mal e mal sabe usar o gráfico. É, também. Aí tem que conhecer um pouquinho da ferramenta de start-stop. Start-stop é você falar, ó, se ultrapassar esse valor, você vende. Se cair desse valor, você para de negociar. Seria como você definisse o piloto automático das suas negociações. Então, isso, na verdade, para quem não é o trader, às vezes até é mais vantajoso. Porque você já definiu possíveis negociações naquele período que você quer que ele faça. Você põe data para isso, né? Não sei se deu para compreender essa figura da resistência. Mais ou menos, é um pouco mais complicada que as outras. Mas Mais complicado que os outros? Não. vende na resistência e compra no suporte. Isso. Mas usando aquela ferramenta que eu comentei do start-stop. Que é se subir para tal preço, venda. Se abaixar para tal preço, compra. Mais ou menos. É questão de praticar, né? Questão de... como é que eu faço esse gráfico, poxa? Ele não vem pronto. E agora? Cadê? Peraí. Claro, aqui. Vamos tirar do intraday, vamos pegar. Um mês diário. Não, 2 meses diário. Eu, particularmente, gosto de fazer o gráfico desse modo aqui. Pegar esse período aqui, até o dia 21. Como que eu desenho um gráfico aqui? O que eu vou levar em consideração? É só fazer uma reta? Mas eu tenho que ter 2 pontos para indicar a minha reta. Pega lá o primeiro ponto e o último ponto do período que você quer, não é? Mas, primeiro e último, mas aonde? Viram como tem que ter uma base para a gente começar a pensar onde pôr a reta? Pensem nos picos. Qual é os 2 pontos mais altos dessa negociação?
Ah, então é... Ah, agora eu entendi esses dois. Esses dois aqui, né? Dá para fazer mais ou menos assim. Então aqui a gente chamaria qual mesmo? Resistência é o de cima, suporte embaixo. Então, os pontos mais baixos aqui vai estar mais ou menos nesses dois. Então, vou tratar. Não tão difícil, né? O suporte é o de cima e resistência de baixo? Não seria o contrário? Não, suporte é embaixo. Ah, tá. E daí resistência de cima. Resistência em cima. Então, ó, se tivesse aqui no dia 14 de outubro e eu tivesse determinado um start de venda, esse momento aqui a gente teria feito uma graninha, né? Sim. E aqui, quem está comprando nesse período já vai estar comprando no período razoavelmente bom, abaixo do que vinha sendo negociado de prática média. Então, ele não é tão complicado. Depois que a gente começa a utilizar ele na prática. Esse material que a gente vai ver agora não está no resumo que vocês viram, e eu acabei esquecendo de colocar coloquei como sugestão de estudo, mas a gente aproveita ele na próxima aula. Linhas de tendência. O que será que essas linhas de tendência? O professor falou que é os que vão determinar lá a compra e a venda, né? Será? Não sei. Tendência indica uma tentativa de indicar o futuro dessa ação, né? Então a gente consegue identificar 3 níveis de tendência tradicionais, e ali a gente começa a verificar se vale a pena ou não negociar aquele tipo de ação. Então, tendências são configuradas pela sucessão de topos e fundos no gráfico de preço, que podem, então, ser crescentes, ascendentes, decrescentes ou descendentes, ou sem tendência, aquela que segue na linha horizontal. Então, os grafistas têm como principal objetivo o rastreamento dessas tendências para seguir a ação. Eu vejo uma determinada ação em tendência de queda. Eu tenho interesse na compra, então eu começo a observar a movimentação daquela ação. Eu começo a ter ela separada no meu home broker para ficar de fácil acesso. Então, existem 3 tipos de tendência, de acordo com a posição de sequência de topos e fundos. Então, tendência de alta é caracterizada graficamente por uma seção de topos e fundos ascendentes, sendo essa tendência perdida somente quando o fundo anterior é perdido. Então, a gente segue na mesma ideia do gráfico de suporte e resistência, porém com uma diferencinha aqui. Ela tem inclinação. Então, a gente pega, aí sim a gente pega efetivamente 2 topos, 2 vales e faz as linhas paralelas, para daí a gente determinar se ela tem uma tendência de crescimento ou de queda ou de estabilização. Qual que é a diferença do suporte e resistência? A linha é
horizontal. Então, muitas vezes a gente vai fazer várias linhas para um mesmo gráfico. Aqui não, aqui a gente faz uma para o período de análise. Tendência de baixa. É caracterizado graficamente por uma seção de topos e fundos decrescentes, sendo essa perdida somente quando o topo anterior é rompido. Então, aqui também pegamos 2 topos, 2 baixas e determinamos o gráfico. Professora, eu não entendi ali o rompimento dessa tendência. Como assim? Aí você vai ter que ver se ela está subindo, se ela romper a tendência de baixo, ela está quebrando essa tendência. Na de baixa, então como ela está baixando, se ela romper a tendência superior, ela está quebrando essa tendência. Esse gráfico, ela rompe a tendência de baixa? Ou não? Não sei, professor, não entendi. Rompe aqui, ó. Tá vendo que o limite dessa nossa tendência está aqui. Nesse momento, ela ultrapassou essa tendência. Ah, então ela rompeu. Ela rompeu a tendência de baixa. Vamos pegar o de alta aqui. O de alta, ela rompeu a tendência de alta? Rompeu. Não. Oxe. Porque na tendência de alta eu uso a linha de baixa. Que aqui ela ainda continua subindo, né? Que você ia falar aqui, né, Ellen? Sim. Mas aqui ela também continua subindo. Continua numa tendência de alta. Quando que aconteceria esse rompimento? Quando ela quebrar essa linha aqui. Quando ele vir para esse quadrante do gráfico, ele rompe a tendência de alta. Né, com o fundo, não com o topo. Tranquilo? Sim, confuso. Você tem que pensar sempre o lado contrário da sua tendência. Se está subindo, você vai pensar na parte de baixo. Opa, rompeu a linha de baixo, quebrou a tendência. Ah, não. É um gráfico de queda, ele rompeu a linha de topo, a linha de cima, quebrou a tendência de queda. E tem a sem tendência ou de congestão, é caracterizada por uma sucessão de topos e fundos irregulares, sem nenhum tipo de sequência. Então, essa situação possui alguns tipos de características particulares, como o fato de quanto mais tempo durar o processo, mais ele potencializa e se torne forte. Ou seja, quanto mais vezes o ativo tocar a linha de uma das extremidades da congestão, mais forte essa linha ficará. Então, aqui, a gente quase pode ver isso. Porque a gente vê levemente 3 toques aqui embaixo também. Mas nesse período, minha tendência é neutra, né? Nem subiu, nem desceu nesse período. Mas eu achei que seria o contrário, quando nem chegasse perto das linhas. não, a gente sempre vai utilizar esses topos e fundos para definir a nossa linha. A gente já vai fazer isso no gráfico lá. Mas quando que ele vai ter essa congestão? Por exemplo, aqui, ele começa a ficar várias vezes tocando nessa linha de cima. Ele está quase partindo para uma tendência de alta. Ah, não, ele está tocando várias vezes na linha de baixo. Na linha de fundo. Ele está quase partindo para uma tendência de baixa. E aqui dá para a gente ver bem isso.
ou várias vezes muito próximo aqui da linha de alta. O que aconteceu nos próximos períodos? Já começou a se inclinar, já começou a ter uma tendência de alta. Só que é outro problema. Não vem prontinho, né, no gráfico. Vou pegar aqui mais alguns meses. 6 meses para ficar bonitinho. Que período que a gente vai usar? Porque esse gráfico está bem irregular. Aqui até dá para usar. Vamos fazer. E agora? Qual gráfico, qual linha que eu uso? Qual que é a característica? Como é que monta esse cara? Então, reparem, são linhas paralelas em todos eles. Então, se eu quero desenhar esse controle no gráfico, eu tenho que vir aqui em linhas paralelas. Agora, eu preciso... É uma tendência de alta aqui, nesse período que eu coloquei em análise. Sim. E teve quebra da tendência? Sim. Aonde? Ali, bem ali que tá passando um pouquinho para baixo. E? Não, do outro. Que? Aí também, né? Nos dois, não? Não, aqui na verdade foi que eu fiz o galinho um pouquinho para cima do que deveria. Então é ali na pontinha mesmo. Aqui foi um errinho meu. Mas aqui já é uma quebra de tendência. Aqui ele rompeu o fundo. Então vou pegar sempre com base em 2 pontos para determinar cada uma das linhas. Linha de topo, pego 2 pontos de alta, eu desejo fazer análise. Linhas de baixa, 2 topos de baixa e defino essas linhas de tendência. Então, qual a importância do suporte e resistência? Ambos são, então, muito importantes, pois indicam um ponto de inflexão do mercado. Pontos onde aquela ação começa a ter uma rejeição ou uma aceitação maior. Então, esses pontos de inflexão nos dizem onde é bastante provável que o mercado altere a direção do movimento. Então, aonde que, na alta, né, na linha de resistência, aonde que o mercado vai começar a botar a ação para venda? Você se utiliza dessa movimentação também. Ah, não, é na baixa, no suporte. Aonde que o mercado vai começar a buscar, criar mais interesse por aquela ação? Então, você também se utiliza dessa tendência de mercado. Então, sabendo utilizar a linha de resistência e suporte, você pode escolher os melhores momentos para comprar a um preço baixo. Então, o que eu falei ali do suporte, né? Ou vender no preço mais alto,
Então, quando ele chega ali próximo da resistência. Então, embora seja possível operar gráficos utilizando exclusivamente suporte e resistência, claro, vai ser uma ferramenta muito pequena para alguns traders. Para a gente que está começando, já é uma baita ferramenta, né? Porém, para alguns isso é muito pouco. Se vocês já estão achando isso difícil, imagine as análises avançadas. Então, assim, cada investidor, ao seu modo, pode ir utilizando outros indicadores e outras técnicas, conforme ele vai julgando mais preciso para fazer sua análise. Então, não preciso me basear só em linha de suporte e resistência, mas é aquilo que a gente comentou. Para quem não tem nada, ter o suporte e resistência já é uma ferramenta muito bacana. Então, com mais informações, claro, aumenta a chance de fazer uma operação correta no momento certo e acabar tendo lucro. Então, além disso, saber em quais time frames, né, utilizar resistência e suporte e quais diferenças implica em algo que é indispensável hoje para quem vai trabalhar no mercado financeiro. E como que a gente identifica esses pontos de suporte e resistência? Então, para identificar pontos de suporte e resistência, você precisa ficar atento a pontos de inflexão mais agudos. Então, aqui embaixo a gente vê um ponto de inflexão de baixa, um ponto de inflexão de alta, aqui tem outro. Viram as características desses pontos de inflexão? São movimentos de topo e de fundo muito acentuados e que a gente usa como base para fazer essa análise, para fazer essa linha. Então, os pontos mais agudos de inflexão nada mais são do que os picos, onde o preço acaba mudando o sentido do movimento, assim como o ponto de inflexão de baixa, os fundos, também fazem essa mudança no valor. Então, identificou esses pontos, você pode inserir uma linha horizontal sobre eles e confirmar, indo à esquerda do gráfico, se existem outros picos tocando essa linha. Então, da mesma forma que nas linhas de tendência, quanto mais toques a linha de preço, mais força a região possui. Mais toques? Como assim, professor? Aquela situação, definir a resistência e a linha vem batendo nela, mais forte a região de resistência ela vai adquirir. Então, mais tendência de romper a tendência é estranho, né? Mas maior a chance dela romper essa tendência e virar uma alta, ou no caso, se for na linha de baixo, virar uma baixa. Esse outro conteúdo que vocês não resumiram, né? Sinais de reversão. Então, são padrões de candle que indicam uma iminente reversão de tendência na ação. E tem o objetivo, então, determinado a partir do rompimento da figura. Então, a seguir, como estabelece esses objetivos e características gerais ou padrões conhecidos, bem como estabelecer e como e quando se forma o rompimento dessas figuras. Primeira possibilidade, movimento chamado de ombro-cabeça-ombro e ombro-cabeça-ombro invertido. O legal é que eles põem cada nome nessas análises, né?
Não, só pelo nome, Deus é mais. Se for pelo nome só, Esse daqui, no nome até faz sentido, que parece um ombro, cabeça, ombro. Ou no invertido parece um ombro, cabeça, ombro de ponta cabeça. Mas eu acho muito engraçado que eles vão colocando cada nome. Investidor. Fazer o quê, né? Então, os ombro, cabeça, ombro são padrões de reversão de tendência de alta. Portanto, quando a gente tem essa tendência altista e encontra esse ombro, cabeça, ombro, a tendência é que ele vire uma tendência de baixa. Então, esse padrão é representado por um pequeno sinal de topo, seguindo de uma realização até uma área de suporte, que será chamada de neckline, e na sequência, o topo anterior volta, vai ser rompido e marcado em um novo valor acima do mercado, voltando novamente a testar essa neckline. Então, após 2 topos, será configurado um novo sinal de topo na mesma região do primeiro, voltando mais uma vez para o suporte da neckline. Então, a figura que tem no próximo slide aqui apresentou 3 sinais de topo, sendo do meio que se encontram no nível mais elevado que os outros 2. Até tem uma teoria que ajudou a criar essa figura de ombro, cabeça a ombro. Tá certo que a gente viu ela antes da prova, mas alguém lembra? A gente trabalhou 2 teorias no mercado financeiro. Ah, era de gráfico, não era? Meu Deus. Uma foi a teoria de Down. Isso, Down. E daí tinha uma lá que era as escadinhas lá. Exatamente, mas não é bem escadinha. Mas eu não sei, eu não lembro o nome, professor. É a teoria das ondas de Elliott. Escadinha é onda. Falei errado. Parece uma onda, né? Vai subindo, sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta. Uma proporção geométrica, né? E essa configuração nada mais é do que um embasamento nessa teoria das ondas de Elliott. Aqui a gente pode ver, eu acabei colocando depois, esse movimento. Ombro, ela sobe, tem uma pequena descida e aumenta. Chega na cabeça, tem uma pequena baixa, volta para a figura do ombro. E depois que chegou nesse ombro, ela vai ter uma movimentação mais acentuada de queda. Vem justamente da teoria das ondas de Elliott. Faz sentido. Para ver o cara lá em 1940, na década de 40, desenvolveu uma teoria com... Não é nem proporção geométrica que ele usou. Ai, qual foi? Eu não lembro qual a modelagem estatística que ele usou, mas chegou em proporções que serviram até hoje para embasar esses pensamentos. Então, voltando aqui. Após a configuração do padrão, a figura precisa ser rompida a partir de um rompimento do neckline. Sendo assim, a busca do seu novo objetivo será a mesma distância no neckline para o topo central, só que dessa vez no sentido para baixo. E a configuração de objetivo do ombro, cabeça, ombro invertido é extremamente simétrico ao ombro, cabeça, ombro, porém, sendo um sinal de reversão de tendências de baixa após essa figura ser rompida. Se a gente pegar e inverter esse desenho, a gente encontra o ombro, cabeça, ombro invertido. Ficou semelhante num período de baixa? Então, ela teve aqui período de queda, recuperou,
teve mais um período de queda, chegou na cabeça, recuperou, e mais uma queda, chegou no ombro, recuperou. A tendência aqui é o que agora? Movimento de subida. Mais uma vez, baseado na teoria das ondas de Elliott. Outra característica. Topos duplos, também chamado de M, e fundos duplos, chamado de W. Então, os M's e os W's são figuras de reversão que têm suas definições iguais, porém simétricas. Então, um topo duplo é uma configuração que somente aparece em uma tendência de alta. Então, é o movimento M. Para que ele aconteça, um determinado ativo testa uma região a partir da qual indica um processo de correção e logo em seguida ele volta a subir. Então, esse é seu movimento, para novamente na mesma região para onde havia parado o primeiro movimento altista. Então, com essa nova interrupção de alta, o ativo ele volta a cair e rompe a região de suporte definida no fundo anterior, a partir de onde ele tem uma figura rompida e com como objetivo o início da primeira pernada de alta. Então, a configuração dos fundos duplos é a mesma situação, porém com simetria. Então, movimento de W. Então, se encontra uma tendência de queda e o seu processo de reversão pode ser composto por uma nova série de alta. A tendência é que seja uma nova série de alta. Então, aqui a gente encontra a figura do duplo M, né? Chegou no segundo topo, ele começa a ter uma movimentação de tendência de queda. E, eu não coloquei a figura do W, mas o W é na mesma situação, porém, passando o segundo vale, o segundo fundo desse W, a tendência é uma movimentação de alta. Aqui, essa linha de suporte e resistência ajuda bastante na hora de fazer a análise, tá? Aí que eu falei, coloquei como sugestões de estudos, indicadores e sinais de topos e fundos. Mas a gente tem mais uma aula, né? Antes de fazer uma parcial revisão na aula que vem, eu vou trazer esses dois assuntos para vocês. O que vocês acham? Para a gente rever os os indicadores, que eu pedi para vocês resumir, não coloquei no slide hoje, e os sinais de topos e fundos. Os indicadores que Pode vai ser o trabalho, não sei se o professor já colocou o trabalho. O Hã? trabalho que o professor falou que ia colocar são sobre os indicadores? Não, não é sobre esses indicadores. Mas o professor não colocou ainda, né? Não, eu vou colocar, como eu falei na quarta-feira, eu esqueci. Deixa eu voltar para a tela. Já vou colocar agora, antes de colocar, até porque o vídeo demora para ficar pronto. Aí eu já coloco para vocês, para entregar na semana que vem. Daí. Mas é coisa bem lightzinha para vocês fazerem. Semana que vem é a última aula antes da prova, professor? Sim, senhora. O professor vai passar uma revisãozinha para nós? Básica. Já dá para ter uma noção. Vai cair tudo esses de gráfico, professor? É muita coisa. Vou cobrar mais assuntos básicos do gráfico. Vou pedir para vocês fazerem a análise. Não. Mas eu vou... Na próxima aula eu passo certinho tudo que eu coloquei na prova, bonitinho.
para vocês poderem estudar. Beleza. Vai ter colinha dessa vez? Ou não? Tá cedo ainda para negociar, né? Ah, poxa. Queria ter um final de semana feliz. Professora, a gente foi tão participativo lá no negócio lá da semana passada, eu acho que a gente merecia essas colinhas ainda. Então, vamos pensar até semana que vem. Até semana que vem eu indico para vocês. E não sei se a Débora falou, provavelmente que a data da prova de vocês vai mudar, tá? A segunda semana de dezembro? Deixa eu olhar aqui. Porque ela seria no dia 2, né? Isso. Ela quer fazer na quinta-feira, dia 8. Daí quinta, sexta, segunda, terça e quarta. Mas vocês sabem por quê, né? Por conta da palestra? Não. Não? Então sim. Dia 2 tem o Jogo do Brasil às 4 da tarde. Nossa, verdade. Então aí já sabe como fica a cidade, né? Logo depois do jogo ter que ir para aula. Para mim não teria problema, né? Eu iria, mas a gente sabe que muita gente não vai estar em condições de fazer prova, então ela quer transferir todo mundo que vai fazer prova dia 2 para o dia 8 para não ter problema. Mas ela vai conversar com vocês ainda. Então tá, gente. Fiquei com 2 assuntos para a próxima aula, mais a revisão. E daí a gente se encontra na aula que vem. Beleza? Beleza, professor. Beleza, professor. Então tá, gente. Vou deixar vocês descansar. Uma noite bonita que tá hoje, né? Fresquinho. A vontade tá na praia, mas tudo bem. Nossa, nem fale. Faz parte. Comemorar que a Ellen não dormiu, né, professor? Ô, louco, É verdade. Ana. Hoje ela participou a aula inteira, é verdade. Só isso. Ela ficou a aula inteira me ameaçando para falar também, porque eu não queria falar sozinha. O pior é que é gravado, depois todo mundo fica vendo. Nossa. Só vocês vão ver o vídeo mesmo, então tá de boa. Ainda bem, né? Até eu parar essa gravação aqui, senão depois